Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: aprendemos com Deus a olhar além da aparência e tratar todos com igualdade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem certas coisas que nós fazemos que nós nem entendemos a razão. Então é como se algo viesse de fábrica dentro de nós. O ambiente que nós crescemos, nós tratamos as palavras daquelas pessoas como se fosse a verdade. Então nós podemos vir de fábrica com um certo preconceito, imaginando coisas, acreditando em outras coisas. Mas quando nós passamos pela palavra de Deus, a nossa mente ela vai se lapidando e nós vamos entendendo a razão da qual nós vivíamos e agíamos daquela forma. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós achamos que é super válido as coisas que nós pensamos, porque nós julgamos todas as coisas baseados apenas nos nossos próprios interesses e na própria imaginação. Quer um exemplo disso que acontece ainda hoje? Às vezes você vai olhar uma pessoa, você não vai com a cara daquela pessoa e essa pessoa ela não te fez nada, absolutamente nada. Então você já criou um preconceito contra ela e vai jogar a sua raiva, o seu ódio. Se você tiver que você te prejudicar, você prejudica. Na hora de falar você vai tentar diminuir essa pessoa, vai tentar desumanizar ela. E assim nós acabamos por jogar fora todo o evangelho. Porque o Evangelho fala sobre amor, e amar é saber perdoar, é saber entender, e é saber também que as pessoas sem Deus, elas não podem ser amadas, porque elas vão viver todas baseadas nos seus próprios interesses. Então Jesus ele dá um conceito ainda mais elevado para nós, porque o amor ele não escolhe rostos. O amor que vem de Deus, ele não escolhe as pessoas, ele não faz diferença entre as pessoas. Nós sim queremos agradar aqueles que nos favorecem e descartar aqueles que não. Se alguém diz alguma coisa que nós não gostamos, é como se aquela pessoa ela começasse a se formar como uma inimiga. E se alguém faz algo para nós, nossa, essa é a melhor pessoa do mundo. Então o nosso valor, ele não está em nós, mas está nos nossos interesses e no nosso favorecimento. E é isso que o Espírito Santo ele vem quebrando dentro de nós. Porque ao invés de buscar o nosso julgamento e os nossos interesses, nós colocamos aquilo que Deus nos ensina como a base de tudo aquilo que nós acreditamos e da forma que nós praticamos. Se a gente vai lá em Tiago 2, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, vocês creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Nunca tratem as pessoas de modo diferente, por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: esse é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Então Tiago, o irmão do Senhor, ele achou importante deixar claro algumas coisas que às vezes nós não percebemos. Você acha que existe essa igualdade dentro da igreja? Você acha que se as pessoas pagassem dízimos mais gordos, elas não seriam tratadas diferente do que aquelas pessoas que não ajudam em nada, em oferta nenhuma? Ou não, você acha que tem uma igualdade nisso? Ou você acha que isso é certo e justo? Aqui nós temos que tomar como base aquilo que Jesus ensina e o que é a palavra. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa mensagem ela está direcionada a algumas pessoas,
Primeiro, ele chamou de irmãos. Quem são os irmãos deles? As pessoas que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Ah, eu creio. Então essa mensagem é para você. As pessoas que não acreditam em Jesus, naturalmente elas vão fazer isso. Elas vão favorecer o que é do interesse delas e vão descartar, desprezar aqueles que não são. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, com esse tipo de comportamento que nós fazemos julgando as pessoas sem que elas tenham feito nada. Nós usamos critérios que são apenas nossos, rotulando um conjunto de pessoas. Por exemplo, você olha uma favela e diz que lá só tem bandido. Sendo que isso é uma inverdade. A maior parte das pessoas que estão lá porque são trabalhadoras, porque elas não têm outro tipo de condição. Só que, infelizmente, o que sai no jornal? São as boas notícias? São as pessoas que trabalham? Ou são aqueles que tocam o terror e casam as coisas? Da mesma forma, uma pessoa que às vezes não tem condição, ela vai olhar uma pessoa que tem um pouco mais e vai falar que aquela pessoa é ladrão, que aquela pessoa é corrupta, que ela é desonesta, que aquela pessoa não presta, só porque ela tem posse, ela nunca fez nada. Então esse tipo de racismo que nós passamos, e existem de diversas formas, desde você olhar uma pessoa gorda e já imaginar alguma coisa, ou pela cor da pele de outra pessoa e aquilo, e a gente começar a querer criar juízos de valores sobre tudo. Então eu olho uma pessoa que ela é bonita e sinto raiva dela porque ela é bonita e a gente começa a criar partido. E o que é o pior, na minha opinião, sabe o que é? É nós queremos contaminar os pensamentos do outro, usando os argumentos que estão em nós para dizer, olha, essa pessoa não presta por causa disso, disso e disso. O que é isso? Fofoca. Então agora você começa a entender a base estruturante de todas as coisas, que é o ego ferido de alguém que não conseguiu o que queria, da forma que queria, não aceitou o lugar que nasceu. A palavra ela fala que ainda que nós fôssemos um escravo, que viéssemos a nos nascer livres, se tornar livres depois, antes nós deveríamos de tratar, de aproveitar o nosso chamado. Então não importa se nós sejamos livres ou se nós sejamos escravos, o importante é se nós estamos ou não com Deus. E Jesus ele se passa a se tornar o elo central de tudo e não ser obcecado por alguma coisa, achando que se eu não fosse aquilo, aquele outro seria diferente. Isso, e nós percebemos que o quanto de tempo nós vamos gastar buscando essas coisas é enorme e é gigante. Então Tiago ele está conversando com as pessoas que creem no Senhor. E o que ele diz? Nunca, nunca, é nunca, nunca. Se o Senhor ele me diz para evangelizar uma pessoa, eu vou olhar e vou falar, ah não, essa eu não vou falar nada, essa eu vou ficar quieto, essa não merece, essa não é. Todas as pessoas que Deus coloca perto de mim, que não são convertidas, eu sinto dentro do meu coração que eu tenho que acolher essas pessoas e que eu tenho que ajudar essas pessoas a chegarem até Jesus. Eu não sou o fim, eu sou o meio, eu sou o mensageiro, eu sou aquele que trazem as pessoas até o Senhor para que o Senhor faça a obra, para que o Senhor faça o milagre e depois eu saio. Esse é o meu papel e esse é o meu propósito, conduzir as pessoas através da palavra de Deus até Jesus, para que Jesus possa trabalhar na vida dessa pessoa. Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Em outras traduções da Bíblia, ele vai utilizar outras palavras no lugar de aparência. Só que como nós usamos essa versão que ela tenta trazer para a linguagem de hoje, então o que seria essa aparência? Seria eu olhar alguma coisa e fazer algum juízo de valor baseado no que eu vejo, baseado nas minhas ideias e na minha vontade. E não é essa forma que Deus diz. Isso seria com parcialidade, eu levando em conta os meus interesses para poder julgar as outras pessoas. E Jesus está dizendo, olha, vocês não devem olhar as pessoas e criar juízo de valor sobre elas, não importa o que aconteça. E às vezes fica difícil quando ele usa essa palavra, mas não traz um exemplo. Agora, dá para entender por que as parábolas elas são importantes? Porque elas criam uma situação onde nós podemos olhar e dizer, bom, eu fazia esse tipo de coisa, mas isso não vinha de Deus, isso era meu. E tudo que é nosso, você sabe o que nasce depois? O pecado.
a escuridão, a impureza, o descontrole emocional, a tristeza. Porque isso não é a manifestação de Deus, mas é a manifestação do diabo. Poxa, se coloca no lugar da outra pessoa que está ali sendo humilhada, que a pessoa está sendo julgada, que ela está sendo desprezada sem que ela tenha feito nada. Só pela classe social ou porque alguma coisa aconteceu, você está ali sendo. Só que também aprende que a tua dor não é maior do que a dor do outro. E toda discriminação de alguma forma dói, seja qual for. Só que tudo isso também passe dentro de nós de algo que falta sabedoria. Porque independente do lugar que nós estamos, independente do que as pessoas sem Deus elas vão fazer isso, o Senhor ele é maior em nosso coração. Então eu não vou olhar essas pessoas como se eu tivesse que lutar contra essas pessoas. Não, são essas pessoas as que mais precisam do amor e do conhecimento de Deus. Então no momento certo nós faremos o quê? Nós pregaremos aqueles que nos excluíram. Nós pregaremos aqueles que nos intimidaram. Nós pregaremos aqueles que nós, ao invés de abandonar. Porque o Evangelho é sobre o amor e não sobre condenação. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Então imagina que você tem uma situação onde existem duas pessoas. Uma pobre, um mendigo, alguém que não pode te oferecer nada, e outra pessoa que pode te favorecer alguma coisa. Vamos imaginar que você está precisando de um emprego, e você tem a oportunidade de conversar com duas pessoas. Qual das duas você vai escolher? Aquele que pode te dar um emprego ou o pobre que não pode te oferecer nada? As escolhas se baseiam nisso. Você está colocando a vontade de Deus ou você está colocando a tua vontade no lugar? Então esse é o paradigma da igualdade, onde nós devemos tratar todos com igualdade, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, baseando apenas nos meus interesses. Então se o nosso papel é evangelizar as pessoas, se eu encontro uma pessoa que ela tem mais dificuldade de ser amada, ou que aparentemente eu já olho e já não gosto dessa pessoa, saiba que você é a única oportunidade de pregar o evangelho para essa pessoa, porque a maioria olhou e excluiu ela. E imagina a graça de você poder chegar lá no céu e encontrar essa pessoa e Jesus falar, olha, você foi o único que conseguiu olhar para essa pessoa e dar a minha palavra a ela, porque todos os outros desprezaram. E aqui também tem mais um ponto. Ninguém está dizendo, acolha o pobre, despreze o rico. O que a palavra diz é, acolha as duas pessoas. Acolha as duas pessoas, assim como alguém te acolheu em algum dia. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre, fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Então olha como ele julgou o valor daquelas pessoas e quis oferecer um lugar melhor a quem poderia favorecer a obra de Deus. Por que tem algumas pessoas que sentam em cima do altar? E por que outras sentam no chão e por que outras ficam de pé? Será que as pessoas novas na igreja, as pessoas que nunca foram no templo, elas não se sentiriam mais acolhidas se elas sentassem lá no lugar de cima? Por que tem que ter essa exaltação a essas pessoas? Eu achei que o evangelho era sobre praticar aquilo que Deus coloca no coração. E isso não é praticado. Essa é a questão. Não é praticado. Então se Jesus ele ensina de uma forma e nós fazemos de outra, tá claro, nós não estamos com Jesus. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. E se nós estamos nos convertendo, é nos convertendo a quem? A vontade de Deus, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Nós estamos abrindo mão da nossa vida, de toda tristeza, de toda inveja, de toda mentira, de toda insegurança, de todas as dores, de todas as doenças e de tudo aquilo que é do mundo, para nós entrarmos num estado de graça muito maior, num estado de servidão, num estado onde nós estamos nos preparando nessa vida para a eternidade. E não só vivendo essa vida, julgando e menosprezando e fazendo. Se a gente olha a história de Jesus, por diversas vezes Jesus escolheu aqueles que não seriam os escolhidos.
O exemplo de Jaqueu, onde ele pega uma pessoa de menor estatura em cima de uma árvore e diz: olha, eu vou na sua casa comer. Quem entendeu aquilo? Quando o Senhor ele foi lá para escolher quem? Davi. Você sabia que quando Samuel, que era o profeta do Senhor, que tinha sido escolhido para o Senhor, chegou na casa dele, ele começou a olhar todo mundo que estava dentro daquela casa. E o que ele quis fazer? Ele quis adivinhar quem seria o escolhido de Deus. E como ele iria escolher isso? Através dos critérios que ele achava. Bom, se Deus está escolhendo um rei para me ungir, com certeza vai ser um rei bonito, vai ser um rei grande, vai ser... E é assim que nós fazemos. Nós idealizamos uma perfeição dentro da nossa cabeça, onde aquilo que não cabe já é descartado, sem que tenha feito nada. E assim nós rejeitamos todas as coisas e ficamos com uma sensação que nada está acontecendo. Porque tudo aquilo que era para acontecer foi rejeitado, baseado nos seus próprios critérios. E é o servo querendo mandar no Senhor. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 1 Samuel 16, versículo 3, 5 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: você ungirá como rei aquele que eu indicar. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então exatamente essa passagem, ela relata isso que eu contei sobre Davi e sua escolha e sobre Samuel. Então quem está nos relatando isso é o próprio profeta. No começo eles escolheram um rei, não tinha rei, e eles colocaram Saul. E Saul, ao invés de obedecer a Deus, ele quis obedecer aquilo que ele achava. Ele achou que Deus estava demorando e achou uma boa ideia surrupiar o trabalho dos sacerdotes e querer oferecer incenso. E Deus olhou aquilo e achou um absurdo. Porque se é o Senhor que colocou uma pessoa, é para ela ser representante de Deus, não representante dela mesma. Se a gente olha Jesus também, quando a gente vai naquela passagem da samaritana na beira do poço, e Jesus está conversando, os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Então Jesus estar conversando com um samaritano e ainda mais uma mulher, que também naquela época era desprezada, não era conversado em público com essas pessoas. Mas Jesus estava mais preocupado com a obra do que com a opinião das pessoas, no que as pessoas iriam achar, do que as pessoas iriam pensar. Ele queria entregar a mensagem, tanto que para essa mulher ele revelou que ele era o Messias. Se a gente olha Pedro, quando ele vai na casa de Cornélios, que o Senhor diz para ele que eles tinham um preconceito gigante, eles achavam que aquelas pessoas elas eram impuras. E o Senhor disse: Pedro, se eu purifiquei, quem é você para julgar as pessoas? Então nós não temos capacidade de julgar nada. Eu não tenho a capacidade de olhar uma pessoa, de adivinhar se ela merece, se ela não merece, se ela é boa, se ela é ruim, se vai dar certo, se não vai, se é ou se não é. Tudo depende da misericórdia de Deus. Porque se você criar esse tipo de divisão dentro de um lugar, fica muito mais fácil das coisas se racharem. Não existe união. Se a gente quer dividir um país, a gente divide ele em blocos. Fica muito mais fácil para ser conquistado do que eu criar uma única massa. Você acha que essas igrejas do Senhor, todas destruídas, no meu ponto de vista, cada vez que abre uma nova denominação, nós rachamos ainda mais o Evangelho. Porque nem todas se baseiam, elas seguem integralmente a palavra de Deus. Você acha que se todos os cristãos fizessem exatamente o certo, teria que ter esse tipo de passagem na Bíblia, chamando a atenção para coisas que são básicas? E às vezes nós fazemos isso sem perceber. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Então Deus ele não pediu a opinião de Samuel para nada. Ele não perguntou: Samuel, quem você acha que tem que ser? Não. Ele já tinha escolhido. Ele só pediu para Samuel ir comunicar. Quando nós evangelizamos, nós estamos sendo como Samuel. Nós estamos indo entregar um recado.
Não vou olhar uma pessoa e dizer, essa pessoa merece, ela não merece, ela isso, ela aquilo, ou essa pessoa me fez isso, ou essa pessoa me fez aquilo. Cara, a nossa vida, ela não tem que ser levada em conta. Nós temos que obedecer. Se Deus disse perdoe, é perdoar, e perdoar é esquecer, e perdão não nasce na vontade humana. Perdão nasce na vontade divina, porque é perdoando que se é perdoado. E aquele que muito ama, muito perdoa. Aquele que muito está com o Senhor, muito quer perdoar, muito quer desfazer o mal que fez. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou. Então pensa que você chega numa casa, Deus fala assim, olha, você vai na casa de Jessé. Você vai ungir, leva o azeite que nós vamos ungir rei, um dos filhos dele. E aí você entra dentro daquela casa e tem lá aquele conjunto de pessoas dentro daquele lugar. E aí você começa a olhar e é o que a gente faz, que é imaginar. Esse é o pior estado que nós temos, o da imaginação. Porque enquanto Deus é a certeza, o diabo é a imaginação. Você entra dentro de um lugar e fica imaginando o que as pessoas estão pensando. E baseado numa coisa que você imaginou, você começa a se sentir oprimido, você começa a se sentir mal, você começa a se sentir diminuído, você começa a se sentir feio, só sentimentos negativos. Você acha que isso vem de Deus? Então, da mesma forma que nós fazemos isso, ele entrou dentro daquela casa repleto de imaginação. Porque o que às vezes a gente não entende é que no meio do processo é que nós nos aperfeiçoamos. E não tem problema a gente errar. O que a gente não pode é achar que o erro é normal e porque todo mundo faz. Nós temos que aprender com os nossos erros, aprender com as situações, aprender a pedir perdão de muitas vezes coisas que as pessoas nem sabem que nós fizemos. Quando nós julgamos uma pessoa, às vezes ela nem sabe que ela está sendo julgada, que nós estamos tratando ela mal e fazendo ela mal, porque todo mundo já trata ela mal. Só que tem pessoas também que são oportunistas. Quando ela vê alguém tratando bem, ela vai querer usar essa pessoa para receber alguma coisa. Então, acima de qualquer coisa, nós temos que obedecer a Deus e não à vontade das pessoas. Porque se eu não ajudar, o que eles vão pensar de mim? Eu tô pouco me lixando. Se Deus falar sim, é sim. Se Deus falar não, é não. Eu não tenho que ir além dessa linha. Ainda mais pela opinião dos outros. Porque os outros acham que eu devo fazer, porque eu não tenho que fazer nada. Eu faço o que Deus coloca dentro do meu coração. Se eu passar disso, é o diabo que eu estou servindo. E eu não quero mais servir o diabo. Esse é o ponto, eu não quero mais. Para mim, eu já entendi que o depois ele não existe. Que o depois se tornou agora. E agora está na mão de todas as pessoas. Você pode começar a orar agora, você pode começar a ler a Bíblia agora, você pode se arrepender agora, nesse instante. E daqui para frente, tudo vai ser diferente. Então, quando ele chegou naquela casa, ele começou a olhar os filhos, e aí ele olhou e falou, eu acho que eu já sei quem que Deus vai escolher. Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Então olha como ele já se postulou que aquele homem está na presença de Deus, o Senhor. Não, ele está. Não, olha o Eliabe. Olha como Eliabe é bonito, como Eliabe é grande. Você imagina, esse é o rei de Israel. Quando esse rei chegar diante de outros povos, eles vão olhar e falar, nossa, olha que rei polido de Israel. Deus não se preocupa com a estética. Esse é o ponto que nós não entendemos. Deus não se preocupa com a estética. Você está ali, de repente, encontrando alguém. Eu preciso procurar o amor, fazer família. Você está ali procurando a estética. E o que se parece com o mundo não se parece com as coisas de Deus. É engraçado uma discussão que tem hoje. A mulher tem tatuagem. Então, eu tenho tatuagem também. Sou pecador? Nunca encontrei um homem que não fosse. Então, eu julgo as pessoas pelas razões. A tatuagem é grande, a tatuagem é... Cara, é sério mesmo. Você acha que você vai encontrar alguém perfeito e cristã? Você vai achar um mentiroso e um golpista. Isso você encontra. Agora, se tem tatuagem ou se não tem, nós não temos que nos basear pela aparência, mas eu tenho que me basear naquilo que traz paz para o meu coração. Onde eu escuto as palavras de Jesus que não estejam apenas dentro de mim, mas também estejam nas outras pessoas. Aonde eu vejo o comportamento de Cristo. E não julgo as pessoas por aquilo que me dá tesão e aquilo que não me dá, aquilo que promove o meu interesse. Essa pessoa é de boa família.
Ah, ele tem um emprego bom, ele tem um salário bom. O que isso garante? Nada. Nada. Talvez se o teu interesse for o depois, né? Depois você divorcia e recebe alguma coisa e começa a tua vida, aí tem algum sentido. Mas o que você vai levar depois disso? Não vai levar nada. Então a vantagem que a gente adquire agora, aparentemente, depois não dá. E ninguém está aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para falar, Senhor, como é o certo de se fazer? Então eu já sei que eu não tenho que entrar dentro de um lugar, que eu não tenho que imaginar, que eu não tenho que achar, que eu não tenho que ver, que eu não tenho nada. E Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, porque Ele estava imaginando essas coisas. E conforme Ele começou a imaginar isso, o que aconteceu? Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Samuel não tinha colocado isso em oração, Samuel não pediu uma revelação, Samuel não pediu nada, ele só pensou. E no momento que ele pensou, Deus já repreendeu. Ah, por que isso acontece? Porque quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, Ele controla os nossos pensamentos. O diabo, ele tenta colocar alguma coisa, Deus já repreende de um lado. Chega num ponto onde eu já não acredito no que o diabo fala, ele para de falar na minha cabeça. Eu já não tenho mais dúvida, eu já não tenho mais preocupação, eu já não tenho mais sentimento ruim, eu já não tenho mais segurança, eu já não tenho mais essa ideia equivocada sobre o que é o pecado, eu já sinto o que é a vontade de Deus. E eu busco a vontade de Deus. Eu já não julgo mais as pessoas, eu já não condeno mais as pessoas, eu já não fico naquele estádio de fúria ou ódio pelo que acontece no meu dia. Então, o que acaba acontecendo além? Eu não tenho aquele sentimento de sobrecarregado. Por mais difícil que tenha sido um dia, se eu passei o dia inteiro amando, certamente que no final do dia o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, e nada dessas coisas vai tocar ou vai abalar o meu coração. Então Deus disse, olha, não se impressione com a aparência desse homem, porque eu não levo em conta nada disso. E infelizmente, sempre nós fazemos exatamente isso. Olhamos a aparência das pessoas e queremos julgar as pessoas. Queremos condenar as pessoas. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é dar oportunidade. Porque as pessoas, elas tomam más escolhas longe de Deus. E quanto maior a escuridão, maior os erros essas pessoas elas cometeram. Mas quando Jesus ele chega, ele começa a fazer uma transformação da onde? De dentro para fora. Então nós precisamos trabalhar de dentro para fora. Não importa como você esteja hoje. Quando você fizer essa transformação através da palavra de Deus, você vai se encaixando dentro de um padrão, onde você já não vai comer de forma compulsiva, você não vai ficar bebendo, não vai ficar fumando, não vai ficar se drogando, não vai ficar se dopando, porque os teus sentimentos eles já estão bons, você não vai precisar complementar isso com nada. E esse cuidado a mais que você tem com você vai sobrar tempo, você vai numa academia, você vai fazer uma caminhada, você vai começar a escolher melhor a forma que você vive, os horários que você dorme, e isso vai trazer um reflexo. Só que, infelizmente, o peso daquela vida antiga que você viveu negligenciando, ele vai demorar um tempo para passar. E tudo bem, não tenho problema nenhum. Eu rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Então as pessoas sem Deus, elas julgam como? Pela aparência. E o convite que o Senhor faz é: você, filho meu, a quem eu libertei das amarras do inferno, já não cabe mais a você fazer isso. Então nós não podemos mais puxar essa carta de querer achar, de querer julgar. Eu tenho que policiar, eu tenho que Deus, meus sentimentos, os meus pensamentos, eles precisam acusar. Na hora que eu faço, eu já tenho que me arrepender. Na hora que eu faço, eu me arrependo das coisas que eu faço. É isso que Samuel aconteceu com ele. Ele pensou, Deus já repreendeu. Se você está tomado pela palavra, se você está tomado pelo Espírito Santo, você não vai tentar mudar a opinião das pessoas para que as pessoas ataquem. E eu tenho que entender, poxa, mas por que essa pessoa ela me causa tanta raiva? Será por inveja? Será por ódio, por mágoa? Pelo quê? Porque ela me disse alguma coisa? Porque ela me julgou? Cara, pessoas sem Deus, elas vão julgar pela aparência, elas vão falar o que não sabem. Pessoas machucadas, elas derramam sangue em todo lugar. Todo lugar que ela passar, ela vai pingar. Então, tenta lembrar que você é aquele que ajuda as pessoas
a fecharem as feridas. Ou você é aquele que leva elas ao pronto-socorro, que é o Jesus Cristo. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus, ele nos escolhe pelas razões diferentes. Quando Deus foi escolher, ele escolheu Davi, que era o menor daquela casa, para que qualquer um que visse as coisas que Davi acabaria fazendo, elas não pensassem que era por mérito dele, mas porque algo maior que ele estava nele. E as escolhas de Deus são sempre desse jeito. Ele vai colocar as pessoas fazendo coisas que elas não têm capacitação, para saber que é pelo próprio Senhor. Poxa, nós estamos no devocional 1560, eu acho. Eu não tenho capacitação para isso, vocês vão me desculpar. Eu leio a Bíblia em casa, eu não fiz curso de teologia, eu não fiz nada. Não fiz nada. Mas pega a Bíblia e vê se não está tudo de acordo com a Bíblia. Então sou eu que estou falando porque eu sou muito esperto? Ou eu escuto o que Deus fala e repito para vocês? A transformação que causa na vida de vocês é porque eu sou um bom pregador, porque eu sou alguém da igreja? Eu não sou ninguém, eu sou nada. Sempre falo a mesma coisa, eu sou um lixo. Sou um lixo. Graças a Deus, eu posso obedecer um pouco, eu posso aprender com o Senhor, e aquilo que eu aprendo com Deus, eu passo para frente. Eu tento viver, eu tento trazer para a mesa, para a gente poder debater essas coisas. Pensa nisso. Pensa se você não tem esse tipo de comportamento com alguém, porque não é certo. Esse comportamento precisa te incomodar, precisa se arrepender disso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais e fechar os teus olhos carnais, para que você possa ir além das aparências e encontrar o coração das pessoas. Se você vê tristeza nas pessoas, prega o evangelho a essas pessoas. Elas estão precisando muito mais de você do que você delas. Pode ter certeza disso, porque aquele que ama sempre tem algo a oferecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.